Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, como historinha bem gostoso de se ver. Olá, pessoal! Olá, galera animada! Hoje nós vamos estudar um pouco de língua portuguesa. Quero ver a animação de vocês aí que gostam de língua portuguesa. Quem gosta de português aí, bate palma e dá um grito. Gostei, galera! Muito bem! Hoje nós vamos estudar um pouco de semântica, especificamente sobre os homônimos. Inicialmente, quero explicar para vocês o que são homônimos. São aquelas palavras que elas apresentam ou mesma grafia ou o mesmo som. Vai depender de determinadas circunstâncias. São três tipos de homônimos: homônimos homófonos, homônimos homógrafos e homônimos perfeitos. São nomes que soam estranhos porque não fazem parte tanto do nosso cotidiano, mas nós não podemos fugir dessa abordagem, né? Então, para entender, eu dou a diquinha da gente desmanchar a palavra, da gente desmanchar o tipo de homônimo que está sendo estudado. Vou enfatizar inicialmente os homônimos homófonos. Primeira coisa que eu tenho que saber, o significado do radical homo. Isso vai me influenciar bastante a entender quando eu tiver com dúvida, no momento de alguma resolução de atividade. Homo significa igual. Falando das homófonas, levando em consideração que homo significa igual e fonas vem da referência ao som, o que nós vamos concluir? Que os homônimos homófonos são aqueles que apresentam uma escrita diferente, mas que o som é igual. Então, olha, revisando, eu falei inicialmente que os homônimos ou eles apresentam a grafia igual, ou o som igual, ou os dois, né? Mas o que é mais importante eu saber também? Que o significado vai ser diferente. Então, homônimos homófonos são aqueles que apresentam o som igual, mas a escrita é diferente, o significado é diferente. Professora, que exemplo a senhora pode nos dar para comprovar isso que você está dizendo? A palavra acento. Vejam que nós temos duas opções. O som é o mesmo, mas um se escreve com C, outro se escreve com SS. A escrita é diferente, o sentido é diferente, mas o som é igual. Tá certo, galerinha? Agora vocês vão saber um pouquinho mais sobre os homônimos, vão conhecer quais são os homônimos perfeitos, quais são os homônimos homógrafos com a professora Edneide. Vou fazer a mágica. Aparece aí, professora! Tcharam! Tia Raquel se garantiu na mágica e nós continuaremos com o assunto dos homônimos. Agora iremos ver, conhecer e reforçar os homônimos homógrafos, que terá diferença na pronúncia e no significado, mas a escrita será igual. Homo, como a tia Raquel disse, é igual mesmo. Grafos, grafia, escrita, ou seja, mesma grafia, mas significado e pronúncia diferente. Professora, quero comprovação disso. Vamos ter comprovação. Exemplo disso, a palavra colher, que é um substantivo, e a palavra colher, que é um verbo, certo? Quando vamos empregar, eu preciso de uma colher. Eu preciso colher os frutos. Nós vamos perceber que na vogal E vai existir uma diferença na pronúncia. Colher, colher. O som vai ser fechado, um vai ser fechado e o outro vai ser som aberto. Então, resumindo, homógrafos, sons e significado diferente, e a escrita vai ser
igual, ok, galerinha? E aí nós vamos perceber também que vai existir os homônimos perfeitos. Se são perfeitos, vai ter o quê? Grafia igual, som igual, mas o significado será diferente. Vamos ter a comprovação disso, gente? A palavra mente. Na palavra mente, nós vamos ter o verbo mente e o substantivo mente, certo? Então vamos empregar. Minha mente está cheia de conhecimento. Substantivo. Aquele garoto mente muito. Verbo. Percebam, pessoal, que a escrita foi igual, que o som foi igual. O que mudou? O significado da palavra. Para isso, é necessário que nós percebamos aí o emprego destas palavras dentro de uma frase e possamos assim analisar o seu contexto. Se eu pegar a palavra mente isoladamente, eu não vou saber do que se trata, mas dentro de um contexto é possível sim. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, espero que tenha ficado muito claro. Cheiro! Olá, turma! Continuando os estudos sobre semântica, nós iremos falar sobre homônimos e parônimos. Esses dois termos fazem parte da semântica, que é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. Mas o que são palavras homônimas? São aquelas palavras que possuem a mesma pronúncia, em alguns casos a mesma escrita, mas com significados distintos, com significados diferentes. Já as palavras parônimas são muito parecidas na pronúncia e também são parecidas na escrita, porém possuem diferentes significados. Vale lembrar que as palavras homônimas possuem 3 classificações diferentes que nós iremos ver agora. Nós temos as palavras homônimas homógrafas, que são aquelas que são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Vejam esse exemplo. Nós temos o substantivo colher e o verbo colher. A pronúncia é diferente, mas a escrita é igual. Foi preciso colher todo o trigo. Não costumo comer utilizando colher. Então percebam a diferença na pronúncia. A escrita é exatamente a mesma, mas a pronúncia é diferente e o significado também é diferente. Temos também as palavras homófonas, que são palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Ou seja, são iguais no som e diferentes na escrita. Um exemplo disso é a palavra concerto, que pode ser escrito com C ou com S. Meu vizinho participou de um concerto musical. Esse concerto, se referindo à apresentação, deve ser escrito com a letra C. O concerto do computador foi muito caro. Esse concerto aqui deve ser escrito com S. Então vejam, a pronúncia é a mesma. A escrita é diferente e o significado é diferente. Então esse é um exemplo de palavra homófona, que são iguais no som e diferentes na escrita e no significado. Temos também os homônimos perfeitos, que são palavras iguais na escrita e iguais na pronúncia. Um exemplo disso é a palavra caminho. Todos os dias eu caminho. Então aqui é o verbo caminhar. O caminho pelo qual passei era repleto de árvores. Então aqui nós temos o substantivo caminho. Não há diferença na escrita, não há diferença na pronúncia. Então esse é um exemplo de homônimo perfeito.